Graça e paz a todos, mais uma devocional. E hoje o tema da nossa devocional é o poder da palavra de Cristo diante das aflições humanas. O que nós fazemos quando passamos por aflições, né? Baseado então no texto de João, capítulo 4, dos versos 46 a 54, como base também das meditações do pastor Riley. Nós vamos falar então, meditar sobre esse texto, o poder da palavra de Cristo diante das aflições humanas. Diz assim esse texto: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu, ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Meus queridos, 4 lições se destacam nessa passagem, segundo Riley. Em primeiro lugar, aprendemos que os ricos têm aflições, assim como os pobres. Acabamos de ler sobre um homem nobre que se encontrava em grande ansiedade porque o seu filho estava doente. Podemos ter certeza de que foi usado todo o dinheiro necessário para a recuperação daquele jovem, mas o dinheiro não tem todo o poder, infelizmente. A enfermidade aumentou e o filho daquele homem rico chegou à beira da morte. Não há erro mais comum e enganoso do que supor que os ricos não têm preocupações. Lê do engano. Eles estão sujeitos também às enfermidades, tanto quanto os pobres. E, além disso, experimentam centenas de outras preocupações das quais os pobres não têm conhecimento. Roupas finas, vejam, roupas finas geralmente cobrem pessoas de corações sofridos, diz Riley. Os que habitam em palácios muitas vezes dormem menos tranquilos do que aqueles que habitam em casebres. Ouro e prata não livram o homem de problemas, não livram. Podem afastá-lo de dívidas e da pobreza, mas não conseguem livrá-lo de preocupações, de enfermidades e até mesmo, muito menos, da morte. Quanto mais alta é a árvore, mais agitada será pela tempestade. Quanto maiores forem os galhos, maior será a área exposta aos ventos. O rei Davi, era mais feliz quando guardava o rebanho de ovelhas de seu pai em Jerusalém, do que quando habitava um palácio na posição de rei e governava as 12 tribos de Israel. Devemos ter cautela quanto ao desejo de possuirmos riquezas. Nelas há preocupações certas e confortos incertos. O crente precisa orar pelos ricos ao invés de invejá-los. Quão dificilmente entrará o rico no reino de Deus. E acima de tudo, o crente precisa aprender a estar contente com o que possui. Somente aquele que possui um tesouro no céu é verdadeiramente rico. Aprendemos em segundo lugar que a enfermidade e a morte atingem tanto o jovem quanto o idoso. É uma outra lição. Lemos a respeito de um filho enfermo, à beira da morte, e de um pai preocupado com ele. Vemos aqui a ordem natural das coisas sendo invertida. O idoso está ministrando ao jovem, não o jovem ao idoso. O filho está a caminho da sepultura antes do pai, não o pai antes do filho. Percebam que somos hábeis em fechar os olhos para a clareza dos fatos. Falamos e agimos como se fosse natural que os jovens jamais pudessem morrer enquanto são jovens. Veja. Entretanto, podemos facilmente perceber que entre uma centena de pessoas que morrem, não são muitos os que passam de 50 anos. E alguns nem mesmo chegam à idade adulta.
A primeira sepultura cavada neste mundo foi para um jovem. O primeiro a morrer não foi um pai, e sim um filho. Arão perdeu 2 filhos de uma só vez. Davi, o homem segundo o coração de Deus, viveu o suficiente para ver 3 dos seus filhos serem sepultados. Jó ficou destituído de todos os seus filhos em um só dia. Essas coisas foram cuidadosamente registradas nas Escrituras para que aprendêssemos com elas. Aquele que é sábio, meus queridos, não confia que viverá uma vida longa. Não podemos prever o que nos reserva no dia de amanhã. Vemos com frequência que os mais fortes e vigorosos são cortados e desaparecem em pouco tempo, enquanto os mais velhos e fracos duram por muitos anos. A única sabedoria verdadeira consiste em estar sempre preparado para encontrar-se com Deus, vivendo de forma a estar pronto a qualquer momento para partir desta vida. Se assim vivemos, não há grande importância em morrermos quando velhos ou jovens. Unidos ao Senhor Jesus Cristo, estaremos seguros em qualquer circunstância. Em terceiro lugar, aprendemos que as aflições podem trazer benefícios à alma. Você sabia disso? Nesse texto, podemos perceber que a ansiedade pela doença do filho conduziu aquele homem a quem? A Cristo, em busca de ajuda em tempos de necessidade. Veja, uma vez que foi levado à presença de Cristo, pôde aprender uma lição de valor incalculável. O resultado disso tudo é que ele creu, ele e toda a sua casa. É bom lembrar que isso tudo aconteceu por causa da enfermidade do seu filho. Se o filho não houvesse adoecido, talvez aquele nobre homem continuasse a viver em seus pecados, vindo a morrer neles. Olha que coisa. A aflição, portanto, é um instrumento usado por Deus. Através dela, através da aflição, ele geralmente ensina coisas que não poderiam ser ensinadas de outra forma. Afasta do pecado e do mundo almas que, se não fosse por causa da enfermidade, pereceriam eternamente. A saúde, meus queridos, é uma grande bênção, claro, mas a enfermidade que leva a buscar a santificação é uma bênção ainda maior. Naturalmente, o que todos desejam nesse mundo é a prosperidade e o conforto, mas as perdas e os infortúnios da vida serão mais valiosos para nós se nos conduzirem a Cristo. No dia final, milhares de pessoas testificarão, juntamente com Davi e esse oficial do rei. Eles vão dizer assim, como disse Davi: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha só, o Salmo 119, 71 diz isso. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Precisamos ter cuidado em não murmurar quando passarmos por tempos de aflição. Devemos conservar em nossas mentes o fato de que em cada tristeza que nos sobrevém, há um significado, uma razão e um recado de Deus para nós. Não há lições mais úteis do que as aprendidas na escola da aflição. Não há comentário bíblico que torne a Bíblia mais clara para nós do que a enfermidade e a tristeza. A manhã da ressurreição mostrará que muitas das perdas sofridas pelo povo de Deus foram, na verdade, ganhos eternos. E por último, aprendemos que com essa passagem, que a palavra de Cristo, que a palavra falada por Cristo, exerce o mesmo poder que a sua presença. A palavra de Cristo tem poder. A minha e a sua não. Mas a palavra de Cristo, a palavra de Deus, essa é a única que tem poder. Jesus não desceu a Cafarnaum para ver o jovem enfermo. Apenas pronunciou essas palavras: teu filho vive. Jesus não foi com ele, com o pai, para tocar no filho, para ungí-lo, para fazer qualquer coisa. Ele só disse uma palavra: olha, teu filho vive. Um grande poder acompanhou esta curta sentença. Na mesma hora, o paciente começou a melhorar. Jesus tão somente falou e a cura foi realizada. Ele apenas ordenou e a enfermidade mortal se retirou daquele menino. Esse acontecimento nos traz um conforto singular. Faz que tributemos enorme valor a cada uma das promessas de misericórdia, graça e paz
procedentes dos lábios de Cristo. Tem os seus pés firmados sobre a rocha todo aquele que, através da fé, apropria-se de alguma palavra proferida por Cristo. Ele fará aquilo que disse e completará a obra que iniciou. O pecador que descansa sua alma nas palavras de Jesus está seguro por toda a eternidade. E não estaria mais seguro se visse o livro da vida e o seu nome ali escrito. Se Cristo disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E se o nosso coração pode testificar: Senhor, eu vim a ti, então não precisamos duvidar que estamos salvos. Em relação às coisas deste mundo, dizemos que para crer é preciso ver. Mas no que diz respeito ao Evangelho, crer equivale a ver. Uma simples palavra proferida por Cristo tem o mesmo valor que contemplar uma obra já realizada. Olha que coisa! Estará vivo para sempre e jamais morrerá aquele a respeito de quem Jesus diz no Evangelho: ele vive, ele vive. Lembremos-nos de que são comuns aflições como a desse oficial. Provavelmente passaremos por isso algum dia. Talvez você já esteja passando hoje. Sabemos, então, o que significa suportar a aflição? Sabemos para onde nos voltarmos em busca de socorro e consolo quando a nossa vez chegar? Esse oficial do rei, esse oficial buscou Jesus e encontrou a cura e a solução para o seu problema. Devemos encher nossas mentes com as palavras de Cristo. Ele creu na palavra de Cristo. Mesmo não vendo a cura do seu filho, ele creu. As palavras de Cristo não são apenas palavras de um homem, são as palavras de Deus. E as palavras que ele fala, diz João, são espírito e são vida. Que Deus te dê entendimento suficiente para compreender estas benditas verdades, para então você crer no Senhor Jesus para a sua salvação, a exemplo desse oficial do rei da cidade de Cafarnaum. Que Deus assim abençoe ricamente a sua vida. Amém.